Eis a palavra do Senhor. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. E depois vou ler esta de 1 Pedro. Toda a pessoa é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quero começar numa palavra de oração. Vou orar. Pai, estamos gratos pela oportunidade de nos juntarmos esta manhã e pela oportunidade de nos ouvirmos a Tua Palavra. Ajude-nos a concentrar agora para receber o Teu ensino, feito pela presença do Espírito Santo e segurado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ajude-me, Pai, enquanto estou a pregar, para que as minhas palavras possam vir de Ti e não de mim. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, esta manhã vamos iniciar uma nova série durante as próximas 8 semanas sobre as parábolas de Jesus, que vai até o fim de agosto, início de setembro. Depois, em setembro, vamos iniciar mais outra série concentrada na carta de Filipenses. E não há nada melhor do que acabar o nosso estudo do Sermão do Monte e começar a estudar as parábolas e saber que há um fim, né? Em vez de estudar uma coisa durante 1 ano e meio. Estamos contentes, cheios de alegria. Mas Jesus, depois de pregar, isso é muito importante que fazemos esta ligação. Depois de estudar o Sermão do Monte, vamos estudar as parábolas. Porquê? Porque Jesus, depois de pregar o Sermão do Monte, durante o resto do seu ministério na Terra, usava parábolas para continuar o que ele iniciou no Sermão do Monte. As parábolas representam a cerca de 35% do ensino de Jesus, ou seja, mais de 1/3. E Jesus usa as parábolas para continuar a ensinar e revelar o reino de Deus. Foi um grande assunto no Sermão do Monte e Jesus vai continuar a pregar isso. A coisa interessante aqui é que Jesus agora, em vez de pregar um bloco como o Sermão do Monte, aproveita a oportunidade de contar pequenas histórias no seu dia a dia para falar sobre o reino de Deus, com coisas básicas, coisas físicas. Como já lemos esta manhã, os 2 versículos em Mateus 13 começam com o reino do céu é semelhante a... E depois Jesus faz a explicação. Jesus explica o que é, às vezes para revelar o reino de Deus e às vezes para esconder o reino de Deus. As duas coisas. Temos exemplos na Bíblia onde Jesus diz claramente o que é e outros exemplos onde Jesus fala e os seus discípulos ficam completamente baralhados. E depois perguntam-me Jesus para explicar o que ele disse. Basta olhar para Mateus 13 para ver o que Jesus está a fazer com isso. No início, nos versículos 10 a 16, por exemplo. Depois, 34 a 35. E nestas passagens é interessante, temos 2 textos do Velho Testamento que Jesus está a usar, Jesus está a citar para explicar o uso das parábolas. Uma de Isaías e outra de Salmos. E curiosamente, no final deste capítulo, nós temos Jesus, que regressa à sua terra de Nazaré, e é rejeitado porque estava a ensinar poderosamente no sinagoga. E plenamente, abertamente. E depois o povo começa a perguntar, como é que é possível este homem do carpinteiro? A sua mãe, não é Maria, e os seus filhos Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs. Versículo 57 diz tudo aqui. E escandalizavam-se por causa de Jesus, por causa do ensino de Jesus, direto. Por isso temos uma mistura das parábolas, ensino, milagres e muito mais no ministério de Jesus. Muito está a acontecer aqui. Às vezes tudo é muito claro e às vezes
parece que Jesus está a falar para esconder o reino de Deus. Antes de entrar no texto, quero falar rapidamente sobre as parábolas em geral para construir uma base para o nosso estudo durante as próximas semanas. Vamos ficar aqui mais ou menos 2 meses. Os pastores já escolheram textos, parábolas de Jesus, e vamos durante as próximas semanas ouvir muitas parábolas, muito de Jesus aqui. Mas queremos estabelecer por isso uma base. Também estamos contentes, e quero dizer isso, estamos contentes para receber o pastor Diego já esta próxima semana, este próximo domingo. Pastor Diego, como vocês sabem, está a ajudar a liderar esta nova plantação de igreja na Margem Sul, e por isso queríamos convidá-lo para pregar aqui na nossa igreja, para conhecer o Diego e a sua família também. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer quando estamos a interpretar as palavras de Jesus é a tentação de usar definições não bíblicas. Hoje em dia, a tentação é dizer que as parábolas de Jesus são pequenas histórias que contam uma realidade espiritual. Ou seja, que têm uma verdade espiritual para aprender. Que no primeiro olhar não soa muito mal. Não soa mal dizer isso. Uma história de terra que descreve uma realidade espiritual. Ok, mas qual é o problema? Mas não devemos definir as palavras assim. Por quê? Porque, apesar de não parecer mal, esta abordagem é completamente limitada e, às vezes, o seu caminho leva-nos para um sítio longe do Evangelho e longe do ensino de Jesus. Esta abordagem coloca em si próprio o poder de definir como interpretar as parábolas e como aplicar ou não à tua vida estas verdades, as parábolas, com o objetivo de encontrar uma realidade espiritual ou aprender apenas uma lição espiritual, duas coisas completamente vagas, que não têm definição. O nosso foco não está em Jesus, mas está em nós. Nós decidimos o que a parábola diz para nós. Por isso, eu disse que podia ser muito perigoso, e sim, muito, muito perigoso. Por isso, quero recomendar 3 questões quando estamos a ler a parábola, para nos ajudar a estabelecer uma definição bíblica e não uma abordagem vaga, completamente vaga. A primeira pergunta: o que é realmente significante na parábola? Todos os detalhes ou uma detalhe só? Às vezes o detalhe serve para apontar para um tema ou um ensino, e às vezes os detalhes são importantes. Um pequeno exemplo. Este capítulo começa com a parábola de semeador. E temos mais detalhe no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Mas na parábola de semeador, os detalhes são importantes simplesmente porque Jesus dá importância aos detalhes. Ele explica depois a significa destas coisas. Por exemplo, sabemos que o semente nesta história é a palavra. Porquê? Porque Jesus diz isso plenamente. E às vezes esta pode ser óbvio, mas temos mesmo de lembrar isso. Okay? A segunda questão: qual é o significado de parábola no ensino global de Jesus? Okay? E a tendência é tirar alguma coisa, não é? E fazer tudo com esta coisinha, mas não ver como é que esta encaixa com o ensino global de Jesus. Como é que a palavra encaixa com o que Jesus está a ensinar? E especificamente o que ele está a ensinar sobre o reino, por exemplo, sobre a salvação, sobre a justiça, sobre Deus. E a terceira pergunta: qual é a aplicação para nós? Qual é a mensagem que pode ser aplicada, sabendo que não queremos apenas aprender uma verdade espiritual vaga, mas aqui está uma coisa para aplicar à nossa vida. Okay? Obedientes e prontos de mudar, não simplesmente porque queremos aprender mais alguma coisa, mas porque queremos seguir Jesus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando pensamos assim. Mas antes de entrar no texto, quero falar brevemente como as parábolas têm sido tratadas ao longo dos anos. E este bloco é importante para definir e estabelecer uma base. Alegoria. Desde o 2º século até agora, esta abordagem diz que cada detalhe é significante e o significado e a relevância da parábola estão encontrados na maneira que a parábola aponta para
teologia cristã. Por exemplo, temos um exemplo clássico de Agostinho, e quero fazer uma nota aqui. Agostinho é um dos nossos heróis da fé, sem dúvida, mas aqui não se afasta do erro. No exemplo do bom samaritano, Agostinho diz que está atribuído a cada detalhe um significado. Cristo como o bom samaritano, o óleo como o conforto da esperança, o animal como a carne da encarnação, a estalagem como a igreja e o hospedeiro como o apóstolo Paulo. Rejeitamos esta abordagem principalmente porque não se encaixa bem com a maneira que interpretamos a Bíblia. O nosso objetivo é interpretar a Bíblia sim, mas no sentido de não adicionar mais alguma coisa, não dizer mais do que a Bíblia diz e não dizer menos do que a Bíblia diz. A segunda maneira de interpretar as parábolas vem de um homem alemão chamado Adolf Julicher, que rejeitou a abordagem da alegoria, mas depois virou para o outro extremo. Ele disse que havia um ponto de contacto só entre a parábola e a verdade que estava a ser comunicada. Só uma. Ele disse que a comunicação é sempre uma declaração geral sobre a vida espiritual. E aqui temos mais uma definição vaga, que não ajuda muito. A terceira onda, ou a terceira ênfase, histórico-cultural. Graças ao trabalho de C.H. Dodd e Joaquim Jeremias, surgiu um movimento de entender as parábolas dentro do contexto histórico-cultural que acho que encontramos. O foco está no contexto de Jesus e o seu ensino sobre o reino de Deus. Portanto, perguntando especialmente com as parábolas, o que o autor original queria comunicar aos ouvintes originais. Num tempo particular, numa cultura particular, e a ideia aqui é ter muito cuidado com alguma coisa que não se encaixa com a intenção ou desejo do autor original. E depois nós temos a onda moderna e a ideia de novas coisas que estão a sugerir sobre as parábolas. Muitas abordagens existem hoje em dia, com um novo desejo de interpretar as palavras de Jesus, usando uma abordagem de arte existencial, arte poética, para entender o texto como uma obra de arte, que tem várias interpretações. Com esta abordagem, pode começar com um sentido original, mas rapidamente muitos sentidos, 1000 sentidos, baseado na interpretação da pessoa. E para ficar mesmo claro, a nossa igreja abraça a abordagem histórico-cultural e rejeita as outras abordagens. A nossa convicção é que temos de interpretar a Bíblia, e neste caso as parábolas, com esta abordagem cultural histórico para entender o que o autor original queria comunicar aos ouvintes originais no contexto de tempo onde é que eles viviam. Por isso, sabendo que a palavra de Deus é ativa e viva, com cuidado, encontrar pontos de ligação para fazer a aplicação às nossas vidas, no nosso tempo e às nossas circunstâncias hoje em dia. Portanto, rejeitamos qualquer interpretação que promove a ideia que o texto pode ser interpretado sem o autor original, ou que o texto tem a sua própria vida, independente do autor. Também rejeitamos a interpretação que coloca no centro da interpretação a pessoa que está a fazer a interpretação, quem está a ler, baseado no indivíduo, o seu background e a sua cultura. Nós afirmamos, como igreja, que a Bíblia tem Deus como ator. E é inspirado por Deus e que inspirou homens para escrever estas palavras e eventos, incluindo estas parábolas, onde autores humanos escreveram as palavras e ensino de Jesus. Então, sabendo isso, qual é o propósito das parábolas? W.A. Elwell explica isso bem, dizendo: as parábolas têm um foco em Deus, o seu reino, revelando quem Deus é, quais são os seus princípios e as suas expectativas para a humanidade. Por causa do foco no reino, muitas parábolas revelam também aspectos da missão de Jesus. Okay? E esta vai ser muito importante, a missão de Jesus. As parábolas, com um foco no reino de Deus, exploram e expandem os seguintes pontos: a natureza do reino, a graça do reino,
a crise do reino e as condições do reino. Aqui nas parábolas encontramos o reino de Deus a explodir no palco da história, na pessoa de Jesus. Jesus anuncia o reino com urgência, a chamar por uma decisão e uma mudança radical na nossa vida. As parábolas convidam as pessoas para se arrepender e crer. São usados para acordar a nossa fé, sendo pastoral e outros mais proféticas. Às vezes Jesus fala simplesmente e às vezes fala para esconder. Temos muitos exemplos quando Jesus, depois de contar uma parábola, e já falamos um bocadinho sobre isso, tem que logo explicar aos discípulos o que significava a parábola. E às vezes tenho quase certeza que os discípulos provavelmente não entenderam muito bem, mas não queriam perguntar mais sobre estas coisas. A última coisa é mesmo importante. E depois vamos entrar no texto. Eu sei que esta parte é mais seca. É muito interessante para mim. Mas eu sei que é mais seca. Mas a última coisa é mesmo importante. Queremos perguntar como a parábola explica o reino de Deus e como aponta para Cristo, ou o Evangelho. Okay? Como a parábola explica o reino de Deus e como é que esta aponta para o Evangelho. Se Jesus é a palavra encarnada, e Ele é, temos de ouvir como Ele explica o reino. E como isto aponta para si próprio, o Evangelho. Agora, queremos usar o resto do nosso tempo, esta manhã, para iniciar o nosso tempo, o nosso estudo nas parábolas, olhando para estes versículos em Mateus 13. E eu escolhi 2 versículos pequenos para não demorar muito mais tempo, porque fiz aquela parte inicial. E atualmente aqui temos 3 exemplos em Mateus 13, mas ainda temos a ceia do Senhor e a Assembleia, e por isso quero falar apenas sobre estes 2 versículos. O assunto aqui é, obviamente, o reino de Deus. Temos 3 vezes, e 2 que estamos a estudar esta manhã, Jesus a dizer, o reino do céu é semelhante a primeira comparação é um tesouro, a segunda é um negociante que procura boas pérolas, e a terceira é uma rede lançada ao mar que apanhou todo tipo de peixes. Temos uma mistura dos exemplos, mas temos um tema que Jesus usa para explicar ou expandir o reino de Deus. Jesus usa coisas banais, muito comum na cultura, que provavelmente todas as pessoas entendiam muito bem. Jesus usa alguns detalhes aqui, mas não tanto como nas outras parábolas. Temos uma simples comparação, mas como nós já aprendemos, não queremos atribuir significado aos detalhes onde Jesus não atribuiu. Jesus está a fazer uma comparação para ajudar a entender melhor o reino de Deus. E aqui vamos encontrar tudo o que precisamos para entender a parábola e aplicá-la às nossas vidas esta manhã. Okay? O primeiro exemplo é simples. O reino do céu é semelhante a um tesouro. Aqui temos uma história interessante sobre um homem que encontrou um tesouro no campo e acaba para esconder depois de achar. O homem, completamente com muita alegria, vendeu tudo para comprar aquele campo. As coisas óbvias aqui. Jesus, obviamente, está a fazer comparação direta entre o reino do céu, o reino de Deus, mesma coisa. Jesus usa esta para descrever o reino do céu, o reino de Deus, mesma coisa. Mas Jesus aqui, esta coisa é importante, Jesus não está a fazer uma lição de ética, a decidir se a pessoa fez ou não a decisão certa quando encontrou o tesouro. Obviamente, ele não foi o dono do campo porque ele tinha de vender tudo para comprar. Curiosamente, Jesus não está a contar uma história onde este homem faz uma coisa não ética, porque a lei judaica permitiu este tipo de transação. Achar uma coisa que alguém previamente não achava e comprar o terreno. Mas não queremos ficar aqui, porque isto não é o ponto principal desta parábola. O que está em causa aqui são 2 coisas. Primeira coisa, o homem encontra um tesouro acidentalmente. Acidentalmente. Não planeou isto. Não acordou aquele dia para achar tesouro. Nada disso. Mas achar um tesouro e sabendo o valor,
com muita alegria, vendeu tudo para comprar o campo. E, obviamente, ganhar o tesouro, ficar com o tesouro. A segunda coisa, o homem fez tudo o que foi necessário para imediatamente comprar o campo. Jesus diz que, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nem pensou duas vezes. Não fez as contas primeiro e depois decidiu mais tarde comprar o campo. Fez isso imediatamente. Simplesmente fez o que foi necessário para ficar com a coisa mais importante, o tesouro. A segunda parte. O reino do céu é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Aqui temos, muito diferente do que o primeiro exemplo, uma pessoa que sabe o que quer. Está a procurar boas coisas. Temos aqui um negociante que conhece como encontrar pérolas. Este é o negócio dele. Uma pessoa com alguma experiência nestas coisas. Uma pessoa que sabe o mercado e sabe o valor das coisas. Uma pessoa que acordou aquele dia para procurar intencionalmente estas coisas de valor. E aqui Jesus diz, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Mais uma vez, o que está em causa são duas coisas. E vamos começar a ver algumas ligações aqui. Primeira coisa, o homem encontra a pérola de grande valor porque estava a achar intencionalmente estas coisas. Foi o negócio dele. Significa que este homem dedicou a sua vida para estes fins. Segundo, o homem fez tudo que foi necessário para comprar a pérola de grande valor. Jesus diz que ele vendeu tudo que possuía para o comprar. Dois exemplos aqui, simples. Um homem que não está a procurar nada. Outro que está a procurar intencionalmente uma coisa de valor. Os dois, depois de encontrar o tesouro e a pérola de grande valor, venderam tudo para os comprar. Jesus está a ligar estes dois exemplos ao reino de Deus, explicando a importância do reino e a necessidade da nossa resposta. Não é tão difícil ver como Jesus está a associar o tesouro e a pérola de grande valor com o reino de Deus. Não é tão difícil. Não é difícil ver como Jesus está a apontar para uma resposta urgente quando o reino de Deus é achado. E vou fazer entre aspas, achado. Simples, não é? Sim ou não? Sim e não. As palavras de Jesus são simples e complexas no mesmo tempo. Não podemos simplesmente dizer, ok, tudo bom, o reino de Deus é como assim, claro, isto não é tão complexo, e depois passar para um outro texto. Às vezes esta é a nossa tendência, saltar para outros, porque não aqui encontramos grande coisa. Claro, simplesmente não podemos fazer isso porque temos duas dificuldades aqui. Duas dificuldades. Vou começar com a dificuldade do cristão e depois a pessoa que ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo. Cristão. Se és crente como eu, esta manhã, a nossa dificuldade é mesmo perguntar, depois de ouvir o que um discípulo é no Sermão do Monte, respondi como Jesus está a ensinar agora? Esta foi a minha reação. Quando encontrei o reino de Deus, ou seja, quando o reino de Deus me encontrou, como o apóstolo Paulo gosta de dizer, qual foi a minha reação? Qual é a minha reação hoje, esta manhã, em 2019? Qual é a minha reação? Com alegria vendi tudo para comprar aquele campo. Muitos de nós professamos fé em Jesus Cristo, mas queremos ficar com os nossos bens, os nossos ídolos, os nossos pequenos pecados, a nossa maneira de viver ou fazer coisas, a nossa vontade. Queremos os benefícios de Jesus, mas não queremos tudo. Só um bocadinho, se faz favor, apenas o que é suficiente para me safar. A porta está aberta, confessamos isso, mas não está completamente aberta. Vivemos assim, como se fosse possível enganar Deus. Quando Jesus faz esta comparação entre o reino de Deus e a resposta radical que encontramos, identifica-se com o exemplo
ou ainda estás longe disso? Abandonaste a tua vida anterior para totalmente possuir o reino de Deus ou ainda estás com um pé atrás? Cristão, nesta parábola, Jesus está a falar contigo. Ao encontrar Jesus no seu reino, é abandonar tudo o que temos para ficar totalmente com Jesus. Aqui Jesus não está a dizer que tens de fazer qualquer coisa para ganhar a tua salvação. Lembrem que temos de interpretar esta parábola dentro do contexto do ensino global de Jesus. Jesus está a fazer uma comparação e diz que o reino é a coisa mais valiosa de sempre. Nada compara. Nada compara com o reino de Deus. A comparação de vender tudo não é nada físico, nem esforço, nem alguma coisa que nós fazemos para merecer ou ganhar este reino. O Evangelho é claro nestas coisas, muito claro. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou totalmente para o preço dos nossos pecados. Não é nada que fazemos para merecer a graça de Deus, não é nada que somos. Aqui na parábola, Jesus está a apontar para a realidade do reino de Deus e está a apontar para si próprio, o Evangelho. O encorajamento para ti, cristão, esta manhã, é para entender o valor de Jesus na tua vida, dedicando a tua vida ao teu Mestre. É como se fosse, não tenhas nada agora, só Cristo. Não tens nada, só Cristo. Vendeste tudo o que tinhas, porque agora estás com Cristo. E sabendo isso, tu tens tudo, o maior tesouro de sempre. Jesus, depois, em Mateus 16, explica esta ideia, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a preservará. Temos aqui este paradoxo, né? De perder a vida e ganhar tudo, ganhar Cristo. Mas o meu medo é que muitos de nós ficam com um pé atrás, ou um pé em dois mundos. Um pé está a tentar seguir Jesus e o outro não quer avançar. Estamos divididos. Mas aqui na parábola, Jesus está claramente a dizer: vale mais o tesouro, vale mais a pérola de grande valor, vale mais o reino do que aquilo que tu tens. Vale mais. Não é possível ficar com os teus bens e no mesmo tempo segurar o tesouro. Impossível. Jesus está claro com estas coisas. Ou seja, não é possível trazer contigo o que tu tens. Pecado, ídolos, maus desejos, vontade minha, velhos hábitos, ligações impuras. Às vezes a coisa que achamos que é bom também, que realmente não é. O apóstolo Paulo gosta muito de fazer listas. E uma destas listas pode lá consultar em Gálatas 5, e ele faz uma diferença, uma comparação entre a nossa vida em Cristo, dirigido no Espírito, e depois a nossa vida anterior. E Paulo gosta muito de fazer estas comparações, tal como Jesus está a fazer aqui. Se estás aqui e ainda não colocaste a tua fé em Jesus Cristo, a parábola de Jesus deve ser muito clara para ti esta manhã. A mensagem é esta: não te demores. Não te demores. Aqui temos dois exemplos diferentes. Uma pessoa que acidentalmente encontrou um tesouro e outra pessoa que estava a procurar uma pérola de grande valor. Não importa como se encontra Jesus. Não importa como se encontra. Se estivesses a procurar coisas espirituais toda a tua vida ou não, a coisa mais importante que podia ser dito é a necessidade de entender o valor do reino e a tua resposta de colocar a tua fé em Jesus Cristo. A tua necessidade de encontrar Cristo. Como Jesus pregou para iniciar o seu ministério, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é simples na sua mensagem. Como eu já disse, não há nada que fazemos. Nada. Jesus fez tudo para que, ao encontrar o reino de Deus, rendemos as nossas vidas ao Salvador Jesus. O Evangelho, como lemos aqui nesta parábola, é um encontro radical com Jesus.
não levamos nada, não fazemos nada. Nesta parábola, a ideia de vender tudo não é um mandamento para não ter bens ou coisas matérias, mas é a maneira que entramos no reino, com nada. Nada. Entramos simplesmente porque Jesus fez tudo na cruz. E agora temos paz com Deus. Não há nada melhor do que Efésios 2, 1 a 10, que explica perfeitamente o que acontece quando Jesus nos salva. Ele vos deu vida, escreveu Paulo, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta parábola, sim, explica um bocadinho mais do reino de Deus. Jesus está aqui a expandir a nossa definição do reino de Deus. Mas também nesta parábola é uma wake-up call para entender o valor do reino e conformar de acordo com as indicações do seu rei. E este rei não é um rei ordinário. E ele deu a sua vida para ti, para nós. O sacrifício de Jesus é o ponto de entrada para entrar e ficar no reino de Deus. Por isso, pregamos o Evangelho para pessoas perdidas esta manhã e continuamos a pregar o Evangelho para aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus. Vamos orar. Deus Pai, pedimos a Tua ajuda nestas coisas. Esta parábola é tão simples, mas, no mesmo tempo, tão difícil de aplicar às nossas vidas. Ajude-nos a eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, como diz Hebreus, e correr com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém.